Vamos falar do tanque brasileiro que bateu em todo mundo que era seu rival na sua época? Hoje a gente vai falar dele, finalmente, do Osório, conhecido especificamente como EET-1 Osório. E esse carinha aqui é um tanque brasileiro que foi muito ambicioso para sua época, e também considerado uma gigantesca injustiça por muitos. E esse arriscado plano se iniciou em 1982, e ele foi majoritariamente investido pela Engessa, tendo uma leve participação do governo brasileiro. E a Engessa naquela época ela já era muito lucrativa na parte de carros blindados, como por exemplo esse carinha aqui, o Jararaca, ou esse outro aqui, o Urutu, e sem deixar de fora também como exemplo o Cascavel. Só que a Engessa começou a ver oportunidade de um mercado novo, principalmente no Oriente Médio, já que a Alemanha estava se negando a vender os Leopard 2 dela para países que não eram da OTAN. E a grande sacada do Osório era exatamente a originalidade dele, porque ele não era baseado em nenhum chassi existente na época, mas mesmo assim mantendo uma configuração clássica e bem moderna para os anos 80, mesmo com todas as dificuldades que os desenvolvedores brasileiros encontraram no desenvolvimento desse tanque. Mas daí você se pergunta, por que a gente não tem Osório hoje em dia? Ou por que esse tanque não chegou a ser usado, já que ele era tão bom para a época? Então bora explicar a maré de má sorte que esse tanque teve. Tinha um país em especial que estava muito interessado na compra desses tanques, e esse era a Arábia Saudita. Sendo que em agosto de 1989 eles anunciaram a compra de 318 Osórios, que por lá iam ser chamados de Al-Fad, que significa Leão do Deserto. E essa compra ela seria em torno de 7,2 bilhões. E ao mesmo tempo o exército brasileiro também estava interessado nesse blindado. Só que eles ainda estavam esperando para ver como as importações iam acabar saindo. Porque se o negócio desse certo, as unidades iam cair de preço. Ou seja, estava literalmente esperando para não pagar mais caro no tanque. E teve um teste na Arábia Saudita naquela época, onde o M1 Abrams, o Challenger e o AMX-40 participaram. E o Osório estava lá. E adivinha quem ganhou nos testes? Nada mais nada menos que o nosso querido Osório. Isso só para deixar claro, isso aconteceu em setembro de 1989. Mas foi aí que a má sorte bateu feio pro nosso guerreirinho aqui. Porque houve a decisão às escondidas de comprar os M1 Abrams. E isso já em 1990. Porque o Iraque tinha acabado de invadir o Kuwait. E a Arábia Saudita queria dar um certo sinal de apoio aos Estados Unidos. Ou seja, dar uma passada de mão na cabeça do tio Sam para não levar uma paulada. Porque a democracia pode trazer danos colaterais à saúde. O problema é que isso foi um golpe fatal para o Osório. Porque com essa negociação falhando e ele não sendo exportado, o exército brasileiro simplesmente não decidiu adotar ele por ser muito caro. E com todo o custo que foi esse programa, ele acabou literalmente quebrando a companhia. Dessa forma a Engessa faliu. E é triste a gente falar disso, porque é um baita de um tanque. Pena que, né? Quai, seu app de vídeos curtos.